E vamos dar continuidade então a esses encontros que têm nos recebido companheiros que vêm de outras casas, trabalhadores da doutrina, e que vêm falar para nós, trazer um conteúdo, movimentar energias, tocar-nos, né? Mobilizar recursos que temos dentro de nós para que nós possamos fazer esse movimento tão importante da nossa melhoria e transformação. Hoje nós teremos a companheira Rosana Bardil, trabalhadora da Casa Espírita lá do Célia Xavier, que já esteve aqui conosco em outras oportunidades como essa, e que eu disse a ela e ao Ricardo que não poderiam faltar a esse ano, né, nesses 70 anos. Né? Você faz parte dessa história, dessas comemorações. Rosana? Rosana? Jesus te ilumine, te sustente e seja tocada por essas vibrações. Muito bem. É um prazer renovado. Aonde eu vi atrás? É um prazer renovado a gente estar aqui na casa, na certeza de que o convite é bom quando a gente aceita um convite, não uma convocação, né? Que nós estejamos sempre sensíveis aos convites, porque parte de nós o desejo de estar. A convocação ainda é necessária para algumas situações, mas que nós possamos estar abertos e atentos aos convites que Deus nos disponibiliza. Então, nós vamos hoje, não vamos usar recursos, esses recursos, e vai ser mesmo a contação de história, né? Que cada um tem um jeito, né? Eu me esforço para usar PowerPoint, mas ao mesmo tempo eu penso, PowerPoint uns, outros não, mas o essencial é que a gente possa trazer a mensagem de Jesus e que ela possa calar fundo em nossos corações. Eu comentei com o Cláudio que o Ricardo, meu esposo, falou na segunda-feira. E a gente prepara os estudos juntos. Então, de tal sorte que quem vem na segunda vai ter um release ali de algumas coisas. Mas eu entendo que, vindo de pessoas diferentes, o reforço é válido. Não é verdade? A gente preparou, eu falei, e aí? Você vai falar isso? Você vai falar aquilo? Ele falou, não, fica com as histórias. E tá bom demais, o pessoal adora história. Então nós vamos contar as histórias permeada pela parte que a gente chama de filosófica da condução do tempo. Né? Então, o nome da Casa Espírita de vocês, por si só, já dita toda um modus de viver. Na verdade, o modo vivente é através da caridade. Mas nós estamos aqui numa casa espírita, eu na Associação Espírita Célia Xavier, e o nosso esforço é de decifrar para o nosso dia a dia essa orientação máxima de todo o Evangelho de Jesus. Se a gente pegar a vida de Jesus e passar linha por linha, palavra por palavra, ela vai se resumir em uma única palavra. E é por isso que nós iniciamos a nossa fala lembrando da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A nossa fala, ela se baseia, então, no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade. Então, capítulo 11, onde a pergunta 886, Kardec indaga a espiritualidade maior. Como que nós devemos entender a palavra caridade? Porque é igual o professor. O professor ele quer repassar para o aluno o conteúdo. Às vezes, os alunos, alguns aprendem com mais facilidade, outros têm um ritmo próprio. Eu vou dizer que cada um tem um ritmo. Então, Kardec, que é o pedagogo também, por excelência, ele então indaga da espiritualidade como entender o verdadeiro sentido da palavra caridade. E a espiritualidade maior responde com 3 caminhos. 3 caminhos que se perpassam, não são separadinhos, eles se perpassam.
Então, a espiritualidade maior responde que é benevolência para com as imperfeições alheias, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas e benevolência para com os outros. Indulgência, perdão e benevolência. E essas três palavras, elas têm todo um sentido mágico, para que eu acredito que nós somos envolvidos e tocados quando a gente percebe o mistério. Quando a gente fica muito na razão, o 2 mais 2 são 4, é o raciocínio que está trabalhando, bacana. Mas quando nós somos tocados pelo mistério, pelo não dito, pela fé do não dito, o nosso sentimento, então, ele, naquele momento, ele é acordado. Então, como diz Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que aquilo que não se vê é o que existe. E nós, espíritas, temos toda uma compreensão a respeito dessa informação da carta de Paulo. Aquilo que não se vê é o mistério da fé, é o mistério das relações. Então, que nós possamos ser tocados tanto pela razão, mas acima de tudo pelo sentimento e fazer o nosso despertar enquanto espíritos imortais que somos. Então, indulgência, perdão e benevolência. Está no livro dos Espíritos. Mas aí a gente pensa, mas como será indulgência, perdão e benevolência? Como que é isso? E nós temos um guia. Nós temos um referencial, nós temos um modelo, e é nele que a gente vai correr atrás. Então é bom que nós saibamos, não sei se foi na oração ou enfim, para que a gente possa pedir água ou pedir uma comida, nós precisamos ter consciência de ter sede e de ter fome. Então é bom que tenhamos sede e tenhamos fome, porque só assim a gente busca a água viva e o pão da vida. Do contrário, se nós nos sentirmos saciados, essa busca espiritual, ela vai ter um outro tempo. Não é que não vai acontecer, mas ela vai acontecer no tempo da sede e no tempo da fome. Então, que nós estejamos na nossa vida, independentemente do momento existencial, cronológico, social, qualquer que seja, com a consciência da nossa sede e da nossa fome, para que o Senhor Jesus, o Senhor das estrelas, venha ao nosso encontro. Porque também, à medida que a gente conhece a vida de Jesus, a gente percebe que Jesus espera o nosso chamado, espera que a gente veja. Por isso que Jesus, em suas curas, em seus diálogos, que nós chamamos de divisores de água, que os encontros de Jesus funcionam como encontros de divisores de água, antes e depois, né? Então que a gente se coloque à procura de Jesus. Quem tiver sede, só aí Jesus está dizendo que a consciência é nossa. Venha até mim. Segundo passo de consciência, porque eu tenho a água viva. É a maravilhosa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quem tiver fome, venha até mim, porque eu tenho o pão da vida. E esse pão, então, vai saciar. Jesus fazendo alusão ao maná que Moisés consegue trazer, para o povo de Israel durante a peregrinação pelo Egito. E Jesus fala, olha, o maná, tudo bem, bacana, meu pai mandou, né? Mas ele acaba. O pão que eu disponibilizo, que nós temos então a segunda revelação, a primeira Moisés, a segunda Jesus, esse pão da vida é esse que nós temos que ir atrás dele, sentir fome dele, sentir sede dele. Então, se a resposta do Livro dos Espíritos, a caridade, como a entendia Jesus, na verdade é como fazia Jesus. E aí a gente pergunta, como fazia Jesus? Daqui a pouquinho a história está chegando, eu estou doida para contar. Quem já sabe ouvir de novo, mas enfim, quantas vezes? Gente, eu vou dizer uma coisa, filho, aluno, qualquer pessoa, não sei, escuta uma história, conta de novo, conta de novo, conta de novo. A gente repete uma história para filho, para neto, não sei, trilhões de vezes.
se fosse a primeira vez. Primeiro porque nós não somos as mesmas pessoas quando a gente acorda. Nós somos pessoas com novas propostas, com novos desafios, com novos olhares. Então, estudar Moisés atravessando o deserto, quantas vezes forem necessárias, não vou contar não, hoje não, quantas vezes forem necessárias, eu até gosto, sabe, mas enfim. Aí a gente pergunta, então tá, como eu entendia Jesus? Benevolência, perdão e indulgência. Como? Então, a gente foi na vida de Jesus, buscamos a última ceia, e Jesus, então, na última ceia, que a gente chama do terceiro discurso, tá? Então, Jesus profere 3 discursos, que a gente chama de discursos oficiais, e o último é esse, que são as instruções que ele vai delegar para os apóstolos antes, então, do retorno dele para a pátria espiritual. E nesse último discurso, que é a nossa conhecida ceia, Santa Ceia, em que Jesus lava os pés dos discípulos, e na hora que Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala, Senhor, na modernidade, ele conta a história da modernidade, Senhor, não tem cabimento, né? Aí Jesus, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não conhecerás a minha doutrina, tu não conhecerás o meu evangelho. Aí Pedro, que tinha uma natureza muito intempestiva, seria outro momento maravilhoso, da natureza dos discípulos, para que todos nós aqui nos sintamos incluídos no discipulado de Jesus. Pedro tinha uma intempestividade e que Jesus soube aproveitar a singularidade de cada um deles. Isso é que é bacana. Jesus aproveitou o que cada um tinha de talento, de singularidade, de natureza e formou a sua coletiva de pessoas como nós. Então, quando Jesus falou, Pedro, se eu não lavar, se você não deixar eu lavar teus pés, você não vai fazer parte de tudo que eu tenho para disponibilizar. Na mesma hora Pedro falou, Senhor, então tá, lava minha cabeça, meu ombro, minha perna, lava meu corpo todo, Senhor. Ele compreendeu na intempestividade dele o que Jesus queria dizer. Então Jesus, ele lava os pés dos apóstolos, com a mensagem que é muito bem trazida por Amélia Rodrigues, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em que então ele fala que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, há de ser o menor no reino da terra. Então, Jesus fala através de parábolas, através de signos, através de mensagens, do tempo, da época. Se Jesus viesse hoje, ele tomaria outros termos e outras comparações. Então, Jesus, na última ceia, faz todos os procedimentos. Jesus já tinha todo o entendimento, todo o encaminhamento do momento que estava por vir. E ele, então, fala o seguinte. Isso eu vou falar agora para voltar à indulgência, benevolência e perdão. Um novo mandamento vos dou. Eu achei isso. Eu parei, eu nem continuei quando eu olhei. Um novo. Então, já teve, mas ele não estava ainda assim 100% satisfeito. Ele falou, meu Deus, antes de eu voltar, vou deixar mais um. Aguenta as pontas aí que eu vou deixar mais um. E é esse que vai amarrar e vai fechar tudo. Então Jesus fala, está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto reconhecerão quem são os meus discípulos. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Aí eu falei, nossa, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mas como é que Jesus nos amou a nós? Tudo bem. Indulgência, perdão e benevolência. Como entendia Jesus. E aí Jesus então fala que um novo mandamento é que vos ameis como eu vos amei a vós. Ok. Aí eu peguei e falei assim, mas peraí, como é que Jesus nos amou a nós? Como que é isso? E é claro que as histórias que foram deixadas pelos discípulos, pelos 4 evangelhos, cada evangelho com um perfil, cada evangelho com um público-alvo, cada evangelho com um perfil daquele que escreveu, daquilo que registrou, daquilo que presenciou, nos
nos traz esse ramalhete, né? Esse ramalhete de flores com aromas e perfumes sobre a vida enquanto espíritos que somos. Então, eu falei, quando eu estava preparando o estudo, então já sei. Para falar a verdade, a professora conta segredinho, mas eu vou contar um. Qualquer história de Jesus encaixa. Porque professor é assim. Fala assim, essa história vai encaixar. Eu dou uma queinadinha que ela encaixa. Então, para falar a verdade, todas as histórias de Jesus encaixam em indulgência, perdão e benevolência. Aí eu falei, então pronto, isso tudo está pronto. As histórias estão aqui guardadinhas, deixa eu tirar as histórias, mas trazê-las com a emoção da primeira vez de quem conta, da primeira vez de quem ouve e da primeira vez que estamos aqui no dia de hoje. Então nós vamos começar partindo desse princípio, como Jesus nos amou. E nós vamos descobrir, e a gente já sabe, como Jesus nos ama, para que a gente tenha parâmetro para comparar as nossas ações, nos encontros e nas conversas que ele teve. Porque ali, fala sem falar, a gente pensa a essência da mensagem e ali então nós conseguimos falar assim, meu Deus, então tá, eu vou tentar. E aí a gente se propõe a nos colocarmos nesse caminho, né, de renovação. Esse domingo agora, eu encontrei um vizinho que eu não via há muito tempo, né? E ele então, aí eu encontrei com ele, assim, estava passeando com o cachorro no passeio, assim, ele encontrou comigo, uma pessoa afável, muito brincalhona. Aí ele falou assim para mim, uai, Rosana, você está mexendo com reforma na sua casa? Como eu sei que ele é brincalhão, eu já fiquei assim, né? Eu falei, reforma? Eu já fiquei atendendo, se vocês querem saber. Reforma? Tô vendo que seu cabelo está cheio de... chama gesso. Na hora, eu acho que eu fui intuída. Eu falei assim, eu estou fazendo a maior reforma da minha vida. Ainda ele é evangélico, conhece a Bíblia de ponta a ponta, né? É pastor. Aí eu falei assim, eu estou fazendo a maior reforma da minha vida. Reforma íntima. E é ela que está me deixando de cabelos brancos, né? No sentido alegórico, no sentido figurativo. Ele deu aquela gargalhada gostosa e falou assim, você se saiu muito bem. Eu falei, pois é, então agora você que conhece o Evangelho, que nós também estamos nos esforçando, vamos empreender esse caminho, né? De deixar nossos cabelos brancos. Porque quando a gente realmente acorda no sentido de acordar, e no sentido de fazer acordo, né? Quando a gente acorda para essa realidade dos desafios que Deus nos apresenta, podemos saber que nós não somos mais pessoas como antes. Por isso que Paulo já nos fala N vezes, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nesse sentido da renovação. Hoje eu esqueço no sentido assim, eu deixo para trás as coisas que me deixam amarrados, desato e prossigo para o alvo. Esse é o nosso caminhar, esse é o nosso chamado, esse é o nosso pedido. Então, nós pegamos a indulgência e fomos procurar o significado da palavra indulgência. Então, indulgência vem do latim, tudo vem do latim, né, gente? Que delícia latim, né? Mas, enfim, tudo vem do latim, né? Do grego, enfim. Tudo vem do latim, a pronúncia eu não sei, é indulgio. Indulgência significa para ser gentil. Eu sou meio assim, né? Para ser gentil. Para ser gentil com as imperfeições dos outros. Indulgência, a gente vamos tirar indulgência, que às vezes uma palavra soa assim muito santa, né? Muito Francisco de Assis, né? Então, vamos tirar, não que não tenha mérito, tem todo o mérito, mas vamos tirar indulgência e vamos colocar a expressão para ser gentil. Com o quê? Com as imperfeições. Vamos tirar a palavra imperfeição e vamos colocar outras palavras.
para com o nível de consciência do outro, para com o olhar do outro, para com a limitação do outro, para com o desejo próprio do outro, porque essas definições que nós temos, muitas vezes soam como imperfeições. Necessariamente não são, mas muitas vezes soam para nós como imperfeições. Então nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa outra fonte, né, de consolo, esclarecimento, de estudo. Nós temos que ir, nós temos que buscar. A gente tem que ter sede, a gente tem que ter fome. E essa sede, essa fome, a gente tem que ir ao encontro do que vai saciar, do que vai nos proporcionar essa possibilidade de mudança. Então nós fomos no Bem-aventurado, no capítulo do Evangelho, capítulo 9 e capítulo 10. Então nós temos o Livro dos Espíritos, capítulo 11, Evangelho, capítulo 9 e capítulo 10. Então vamos ver para ser gentil com as imperfeições alheias. Então tá, deixa eu pensar, né? Isso a gente fazendo reflexão, né? Deixa eu pensar, Jesus, como é que não é? Então, o espírito de José, numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: se indulgência é para ser gentil, lembrei da música da Marisa Monte, que gracinha a música dela, seja gentil com seu amor, seja gentil. Então, assim, é uma musiquinha gostosa e que a gente vê que ser gentil é algo assim, do nosso dia a dia. Então, talvez a gente consiga materializar situações de ser gentil com a situação das pessoas com as quais a gente convive, que é esse o fruto das nossas ações. Então, esse Espírito nos coloca o seguinte: na indulgência, ele não vê os defeitos de outrem, e se os vê, evita falar. Gente, mas ele não vê, ele é cego, ele é burro, ele é o quê? Ele é interesseiro? Ele não vê? Né? Porque o nosso lado humano, ele tem uns raciocínios humanos, né? Então, que nós coloquemos nos nossos olhares, né, nas nossas reflexões, o nosso olhar espiritual. E aí nós retornamos para as bem-aventuranças, e na bem-aventurança fala o seguinte: bem-aventurados que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Então, quando nós estamos intimamente querendo, ou determinados, empenhados em ver a ação de Deus em tudo que nos acontece, então aí nós veremos Deus em todas as ações que muitas vezes nós julgamos como imperfeita no outro. Então, quando fala não ver a imperfeição, é nesse sentido. A pessoa está agindo conforme a consciência, o nível consciencial, a escolha, conforme todo um conjunto de causas que a fazem agir daquela forma, incluindo pretérito, incluindo as companhias espirituais, incluindo tudo, a nuvem de testemunhas que Paulo também nos fala. Então, ela está agindo daquela forma, e então o ser gentil é enxergar naquela ação. Você pode até ver, mas não exalta, não realça. E quando há uma necessidade de colocação, você vai pelo caminho da gentileza. Esse é o caminho, não do julgamento e da condenação, que é o não julgueis para que não sejais julgados. Então, ser indulgente é até saber que as pessoas acham que aquela pessoa está fazendo um trem errado, né? Mas você, diante daquela situação, você olha para aquela pessoa e você vai se esforçar, porque o nosso trabalho é de esforço, em ser gentil. E aí nós temos uma história que aconteceu em Jericó, na Galileia, na Judeia. E essa história, nós temos várias histórias que aconteceram em Jericó. A cura do cego Bartimeu, em Jericó, né? A conhecida parábola do bom samaritano, descia um homem de Jerusalém para Jericó, né? Então nós temos várias citações da cidade de Jericó. Nessa cidade então de Jericó, é uma cidade
importantíssima, era um polo comercial na época, né, conforme na época, muito importante. Era uma cidade que Cleópatra buscou por conta do clima, para poder manter a cutis maravilhosa. Ela nem fazia nem muito calor, nem muito frio. Ela ficava não às margens, mas próxima ao Rio Jordão. Então era uma cidade assim, decorada ao estilo romano, rica, era um ponto de comércio muito grande, e ela tinha assim toda uma beleza humana e de muito atrativo, de muito chamativo. Lá na cidade de Jericó, como até hoje, né, existiam as profissões, existiam as atribuições que cada um, dentro do seu talento, fazia. Então nós que já lemos o Evangelho, que já mais ou menos conhecíamos a época, nós sabemos que tinha fariseus, saduceus, escribas, zelotas. São grupos, né? Grupos que se afeiçoam a uma determinada atividade. Nós vamos falar sobre ela. E tinha os publicanos. Os publicanos era o grupo de pessoas mais detestado e odiado. Por quê? Porque eles eram eles pertenciam à raça de Israel, mas aqueles que tinham o talento e a singularidade se candidatavam a ser coletor de impostos, como Mateus. Mateus tem uma história maravilhosa, que ele resolveu o sábado ir para a coletoria, e Jesus o convida no sábado, né? Jesus pergunta para Mateus: Mateus, o que tu fazes? Olha que coisa mais linda. Jesus não fala assim: ó Mateus, eu estou te chamando, entendeu? Não, Jesus fala: o que tu fazes? Nos convidando uma consciência do nosso talento. E aí Mateus responde: eu, Senhor, coleto impostos do povo devido, né, a Herodes, ao poderio romano. E Jesus fala então, Jesus fala assim, né, mas, é isso mesmo que você faz? Então tá. E aí Jesus amplia, faz um convite: queres tu distribuir os tesouros? E Mateus fala: recolho os tesouros. Jesus fala: queres tu distribuir os tesouros do meu Pai que está nos céus? Ele fez uma inversão, olha que bacana, eu adoro as inversões também. E naquele mesmo momento, Mateus se levanta da coletoria e passa a fazer parte da comitiva de Jesus. Então nós temos um outro publicano que era assim, tinha uma casa maravilhosa, porque assim, para ser publicano, você se candidatava a um concursozinho assim, não tem muitos dados. Por 5 anos, você coletava imposto do povo, dava para Herodes e ficava com uma parte, ficava com um percentual. Então, e para ser publicano, participava de uma licitação, né? E esse publicano, ele estava no período de vigência dos 5 anos dele, e só que o seguinte: o povo de Israel odiava os publicanos. Por quê? Porque ele, que era do povo de Israel, estava indo contra a lei de Deus. Então eles eram estigmatizados, eles não eram aceitos. A família, pobre coitada da família, não era convidada para ir para festas, não era convidada, quando chegava as pessoas se levantavam, os filhos não podiam fazer amizade com as crianças, ou seja, era uma família sofrida na relação social. Então, dos iguais, ele era rechaçado. De quem ele, o valor que ele ficava para ele, os outros publicanos criticavam. Então ele tinha uma vida assim, de muito sofrimento, relação social e tudo. Esse publicano, ele não estava bem. Ele estava angustiado, ia para casa, chegava ali os filhinhos e falava: olha, quer saber? Eu vou terminar esse período e vou mudar daqui, porque essa vida de publicano não está boa não. Eu estou agoniado, eu estou angustiado. Esse publicano já estava sentindo no coração sede e fome. Que o dinheiro, ele era uma família abastada financeiramente, não estava saciando. E aquela dor, aquela coisa toda. Quando então esse publicano ouve falar de Jesus, e ouve falar que Jesus chamou para a sua comitiva um publicano. Aí ele falou assim: opa,
ele conversa com publicanos. Ele aceita almoçar ou um repasto em casa de mulheres equivocadas. Então ele foi falando para ele mesmo como que esse Messias acolhia os desafortunados. E ele se sentiu desafortunado. Só que esse publicano, ele falou assim, puxa vida, eu já não sou bem visto. Se eu aparecer aqui, e ele ficou sabendo, e a multidão estava imensa, que foi quando Jesus cura o cego Bartimeu, o cego de Jericó. E ele então ficou sabendo que Jesus estava em Jericó e passando por Jericó. E aonde Jesus passava, a multidão enchia. Aí, esse publicano, de nome Zaqueu, ele era de baixa estatura e detestado. E ele falou, puxa vida, se eu chegar lá na multidão, eu sou baixinho, ninguém gosta de mim, como é que eu vou? Eu quero ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Olha só. Ele não queria ter uma entrevista com Jesus. Ele não queria falar para Jesus, ô Jesus, olha para o meu lado também. Não, ele queria simplesmente ver Jesus. Aí, ele falou, como que eu vou fazer? Ele falou, não sei, eu só sei que eu vou. Ele foi ao momento da nossa decisão. Eu não sei como, mas eu só sei que eu vou. Quando ele estava lá e a multidão acotovelando, Jesus, tranquilo. Jesus, a multidão podia estar, empolvorosa, que Jesus caminhava conhecendo todas as ovelhas. Todas. Então, nesse momento, Zaqueu olha para uma árvore de nome sicômoro, que era uma árvore de galhos muito retorcidos, e esses galhos muito retorcidos começavam de baixo. Eu achei muito interessante, porque se fosse um coqueiro, os atores com isso, Se fosse uma árvore cujos galhos estivessem lá no alto, ele ia ter que fazer muito esforço. Mas não, tinha o sicômoro. Ou seja, o meu netinho João até que dá para subir, porque já começa lá de baixo, vai galgando assim. Tinha um sicômoro. Ele olhou para o sicômoro, Zaqueu, e falou assim, é para cá que eu vou. Então, Zaqueu sobe no sicômoro, fica então um pouquinho assim acima da multidão, não muito, e procurando. E Jesus vinha vindo com a multidão, porque Jesus estava se dirigindo para fazer uma cura. Jesus estava se dirigindo para fazer a cura da filha de Jairo. A vida de Jesus é assim, ocupadíssima. Então, ele sobe. Quando Jesus está passando pelo sicômoro, o sicômoro está aqui, Jesus está passando, o Zaqueu falou, eu quero olhar para Jesus, isso me basta. Na hora que Jesus dá uma passadinha e fica na diagonal do sicômoro, olha o que a Amélia Rodrigues fala, que eu adoro. Jesus estaca os passos. Olha que coisa linda. Estaca. Depois começou a falar, vamos usar direto. Estaca até o passo. Deu uma paradinha aí que eu quero falar com você. Então Jesus estacou o passo. Essa história está em Primícias do Reino, viu, gente? Amélia Rodrigues, João Franco. Vira para o sicômoro. Olha, vocês já imaginaram? O Zaqueu, abandonado, rechaçado, humilhado, desprezado. Tudo que a gente possa imaginar. Família. Ele olha para Zaqueu. Olha, você imaginou o Senhor das Estrelas olhando para a gente? Ele olha para Zaqueu e fala assim, desce depressa dessa árvore, porque hoje apraz-me pernoitar em tua casa. Eu só não vou jogar esse microfone no chão, porque senão ele estraga. Porque se eu tivesse... Deu aquele hiato da alma sendo tocada pelo Senhor das Estrelas. Desce depressa dessa árvore, porque hoje apraz-me pernoitar. Jesus ia passar a noite na casa de Zaqueu. Zaqueu ficou tão estupefato, ele ficou tão assim, hipnotizado, porque o amor de Jesus hipnotiza mesmo, e acha que Jesus falou assim, eu gosto de uma sopa. Não, Jesus falou nada. Jesus continuou a caminhada. E a multidão foi atrás de Jesus.
aquele encontro que nós chamamos de encontro divisor de água, ele tem, ou teve, né, para nós tem, nós somos os Zaqueus, em muitas situações, tem um significado para o Zaqueu, porque a multidão condena, às vezes aplaude, mas a multidão às vezes é dispersa. Então ela não percebeu a excelsitude daquele encontro e continuou. Zaqueu então desce depressa do sicômoro, vai para casa, chama a esposa, chama os filhos e fala: vocês não sabem o que aconteceu. Relata o fato. Ele então prepara a casa, uma casa suntuosa, mas naquele instante ele viu que a casa dele não tinha nada para receber uma estrela, mas tinha um desejo sincero de matar a sede, a matar a fome e a sede. Quando deu a hora aprazada, 5h30, que a Maria Rodrigues fala poente, entardecer, então eu falei que é 5h30, tá? Mas bom, é lá de verão, nada. 5h30, né? Contador de história tem que ter hora, local, cor, cheiro, né, Heloísa? Quando deu 5h30, Zaqueu, a esposa, os filhos se colocaram assim na entradinha da varanda lá, e a Maria Rodrigues nos diz que Jericó era uma cidade assim, camareira, toda cheia de tamareiras, romeiras, roseiras, era uma cidade perfumada, e a casa de Zaqueu tinha muitas roseiras. Então no final da tarde, ela conta tão poeticamente, aquela brisa suave que vinha trazida, amenizada pelo Rio Jordão, exalava aquele cheiro de rosas, e o coração de Zaqueu a 1000 por hora, porque ele sentia o momento dele, ele esperando Jesus chegar, e pensou rapidinho: será? Não passou um segundo, encaminhando, tranquilo, sereno, compassivo e indulgente, sendo gentil para com Zaqueu. Jesus adentra o lar de Zaqueu, é feito o repasto, Jesus fala da sua mensagem, Zaqueu acolhe a mensagem como sendo exatamente o que faltava para ele se sentir compreendido. E a partir daquele momento, ele continua publicando. Olha, o que é isso, gente? Continua republicano, porque Jesus nos diz que para a gente, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, a gente não precisa mudar a nossa situação geográfica, financeira, profissional, afetivo, no nosso planejamento reencarnatório. O que muda é o nosso como. Porque o que de planejamento reencarnatório é de Deus. E a gente acata. O nosso poder está em escolhermos o como vivenciamos. Ele continuou publicando, só que passou a ser um publicano que cobrava menos, que tirava menos impostos para si. Passou a ser um publicano que distribuía, começou a distribuir também benefícios materiais para as pessoas mais necessitadas. Ele conhecia Bartimeu, porque a Maria Rodrigues nos fala que Zaqueu tinha um coração afável. Então você vê que não é, a gente fala assim: ele é um imperfeito, seja gentil. E aí, passados, depois que Jesus parte, retorna à parte espiritual, depois que passa o período de 5 anos de Zaqueu, ele se muda para Cesareia, que ele passou a conhecer Jesus, ele se muda para Cesareia de Filipe, e lá ele é ajudado por Pedro, e ele então inicia uma pequena comunidade do sentimento, emoção. Jesus fala de sentimento. Existem as formas materiais, mas nós também estamos falando das questões espirituais. E por fim, a benevolência. Benévolo, volobene. Ai, acho gostoso italiano. Volobene, olha que coisa maravilhosa. Volobene, volo, vontade do bem, desejo do bem, boa vontade. Então, benevolência para com todos, boa vontade para com todos, indulgência para as imperfeições, ser gentil com as imperfeições, perdão das ofensas. Aqui não fala que é do outro, perdão das ofensas do outro e as suas, que é a entrega total. E agora a benevolência, volobene, que é então essa doçura e essa afabilidade que o Evangelho nos convida, que é a boa vontade do movimento de estarmos nas relações.
ter boa vontade, saber esperar, saber ouvir, né? E a história que nós vamos trazer sem maior delongas no conta do tempo, e que é perdão, e que é indulgência, e que é tudo, né? Mas nós colocamos como benevolência esse desejo, essa boa vontade. Nós sabemos que a equipe de Jesus era composta por pessoas totalmente diferentes, com suas singularidades, com seus talentos, enfim, como nós. E Jesus então acolhe, convida para pertencer à sua comitiva, à sua comissão, um personagem que nasceu em Cariotes. Judas de Cariotes. Judas Iscariotes, nascido em Cariotes. E Judas, ele era o tesoureiro da equipe. Ele é que controlava as doações financeiras que eram repassadas pelas mulheres. Joana de Cusa, as mulheres da Salomé, as mulheres da sociedade, elas disponibilizavam quantias para que a comitiva de Jesus pudesse se sustentar. E Judas, ele era o tesoureiro. Ele tinha, antes de conhecer a Jesus, secos e molhados, né? Ele tinha um negócio que vendia de tudo, né? Que a gente chama de secos e molhados. E ele então tinha talento para o dinheiro, para o manuseio do dinheiro. Olha as relações, hein, gente? Então, Judas, ele, dentro da equipe, ele queria que Jesus instalasse o reino dos céus assim, a toque de caixa. Mas ele estava esperando o reino dos céus ser instalado, porque Jesus veio, né, convidando e nos dizendo dessa vinda do reino dos céus. Bem sabíamos nós que a instalação do reino dos céus é no nosso coração, né? Não são em templos, apesar de que às vezes a gente ainda espera ou apoia-se nos templos. Então, quando Jesus já está nos finalmente, aí a gente volta lá para a última ceia que Jesus deixa o seu último, o novo mandamento nos dou. Antes de Jesus dar o novo mandamento, Judas sai. Então Jesus fala, né, aquele que molhar o bocado de pão, este, né, irá me trair, para que se cumprisse as escrituras. Judas então se dirige a Jesus, e Jesus fala assim para ele: o que tens que fazer, não é agora não, enfim, Jesus sai, Judas sai, ok. E ele então vai fazer, ele vai entregar Jesus, porque ele pensou assim: o negócio é o seguinte, se eu entregar Jesus, eu acho, você pode achar um problema, eu acho que ele não vai deixar barato não, que ele vai fazer o reino dos céus assim, acontecer, e vai eliminar aquela situação, e vai ser aquela apoteose. Essa foi a intenção de Judas. E ele então entrega Jesus por 30 denários, e 2 denários você comprava um escravo. Então Judas vendeu bem demais. Ele falou, e eu ainda vou ficar com 30 denários, e a nossa comitiva vai poder viajar mais à vontade. Por isso que no livro dos Espíritos, pergunta 4, 5, 7, fala, não vou falar a pergunta, fala a resposta. Deus, que é soberanamente justo e bom, julga mais a intenção do que o fato. Então, ao invés da gente queimar Judas, vamos pensar na intenção que move as pessoas e que a gente não tem muito acesso. Então, a intenção é essa, que Deus percebe. O fato, necessariamente, às vezes, escacola um pouquinho a nossa percepção. Então, quando ele entrega, Jesus se torna um cordeiro a ser imolado. Não reage, não faz nada. Judas fala assim: meu Deus do céu, esse homem é demais. Ele não está fazendo nada. A ficha cai. Ele fica atordoado. E volta para o povo romano, a autoridade, e chega lá e fala assim: olha, eu entreguei um sangue inocente. E as autoridades romanas disseram para ele: olha, amigo não sei se falou não, olha, isso agora é contigo. O que a gente queria aconteceu. Nós não temos nada com isso. Isso é contigo. Judas então sai dali atordoado, decepcionado, não sei, mas ele sai dali totalmente confuso. Joga os 30 denários
no chão, perto da comitiva lá romana, porque ele não queria mais aquilo. E eu só vou adiantar, esses 30 denários, eles entenderam que não podiam voltar para os cofres romanos, porque era dinheiro de sangue. Então eles resolveram e compraram um local que virou cemitério de forasteiros, e é chamado Campo de Sangue. O destino dos 30 denários, a Amélia Rodrigues nos traz essa pontuação histórica. E ele joga então os 30 denários. Jesus é conduzido então para o processo, né, da condenação, do Calvário, da crucificação. E Judas resolve então tirar a vida. Ele pega uma corda, amarra numa árvore e morre. Ele se suicida com enforcamento. Nossa, que é isso, né? Gente, escuta só essa coisa. Escuta todo mundo. Ele acaba de suicidar. Jesus ainda não tinha sido crucificado, né, o tempo histórico e cronológico. E ele entra no remorso, ele entra na culpa, ele entra no sofrimento, ele entra e começa a captar presenças espirituais que começaram a atormentá-lo ainda mais do que a própria tormenta. Ele está naquela confusão, quando de repente ele sente uma brisa. Ato contínuo ao suicídio. A gente pensa assim, ele vai ficar em período de perturbação lá no vale dos suicidas, mas também o que ele fez, como você diz, graças a Deus que nenhum de nós é Deus, né? Porque nós estamos perdidos. Porque meu irmão é pau, pedra, né? Então ele estava na agonia, na dor suprema, da dor da intenção dele não ter sido realizada, de todo o processo, quando de repente ele sente uma brisa suave, rapidinha. Ele não vê Jesus. Jesus em espírito, em desdobramento, não importa, né? Senhor das estrelas, governador do planeta Terra, isso é o que de menos nós nos preocupar como é que ele apareceu. Jesus aparece para ele e Judas, ouvindo com os ouvidos do coração e vendo com os olhos da alma, ele sente uma pequena consciência e Jesus fala assim para ele: sou eu, Judas. Acalma-te, confia, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te, para que a culpa saia de teu coração. Acenda a luz da esperança, para que a sombra dissipe de sua alma. Confia em Deus. Eu não te condeno, eu te espero. Repousa um pouco, que eu te aguardo para prosseguirmos a nossa caminhada. Deixa Judas e continua a história que nós todos conhecemos. E a partir daquele momento, a espiritualidade já nos diz que Judas passa por todo o processo, né, de consciência, a culpa, o arrependimento, a reparação e a expiação, que é o que nos traz obras póstumas, os 3 passos. Arrependimento, que é o nível de consciência, expiação, consigo mesmo, e regeneração para a conduta. E hoje, Judas é um dos enviados, dos mensageiros, dos espíritos que nos apoiam, né, e que nos ajudam em nossa caminhada. Aquele que recebeu de Jesus a boa vontade para com todos. Então que a gente possa guardar em nossos corações a indulgência, sermos gentis, porque somos todos aquilo. A entrega total de tudo o que nos fazem, que a gente julga que nos ofende, entrega total a Deus, como a mulher adúltera, seguindo a sua caminhada e recebendo o ex-esposo 10 anos depois. E como Judas, sendo então acolhido por Jesus, logo em seguida do ato insano que cometera, e Jesus dizendo: eu
guardo por ti. Repousa. Jesus falou para Judas, repousa, meu filho. Você precisa descansar um pouco. E depois eu estou aqui te esperando para a gente prosseguir nossa caminhada. Nós agradecemos a espiritualidade presente na casa de Cárita, agradecemos a oportunidade e pedimos permissão para interrompermos a parte material, por sabermos que a parte espiritual continua intensivamente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a nossa irmã Rosana as reflexões, sensibilidade para trazer as histórias, cada um com o seu talento, né? A história que toca, que está ali no livro, a gente lê, a gente pode ler, mas ouvir a Rosana trazendo, a forma como ela conduz, toca a todos nós. Muito obrigado mais uma vez, você que diz faz parte dessa história dessa casa. Muito obrigado. Antes de nós terminarmos, eu os convido para sábado, né? Estamos aqui reunidos às 14h30 para nós fecharmos essa semana comemorativa dos 70 anos da nossa casa. A partir das 14h30, o Paulo e o José, lá de Boa Esperança, estarão aqui para o fechamento dessa semana. Estão todos convidados. Nós vamos então, em agradecimento, manter-nos unidos em um só pensamento, para que possamos louvar àquele que nos permite, que nos oferece uma oportunidade como esta, de estarmos aqui reunidos, partilhando momentos como estes, e que nos tocam e nos mobilizam tanto a intimidade do nosso ser. Senhor Jesus, espiritualidade, que nós possamos, a cada encontro, a cada momento como este que estamos vivendo ao longo dessa semana, introjetar esse conteúdo, como a Rosana nos estimulou. Vá para casa, pensando, sentindo, maturando sobre as palavras, mas principalmente sobre o que elas nos trazem. Que nós consigamos ultrapassar a barreira apenas de um conhecimento para colocá-lo como combustível da nossa busca intensa de nos modificarmos. Que nós possamos realmente refletir sobre tudo que temos ouvido, nos deixar tocar, nos deixar levar. Agradecemos, Senhor, pela presença da espiritualidade que nos sustenta, que nos ampara, que nos alimenta e que nos fortalece. A nossa rogativa é que essa casa possa manter-se por muitos e muitos anos com suas portas abertas, a nos receber, nos acolher, nos sustentar, a nos oferecer a oportunidade do trabalho, do estudo, do contato com a vossa doutrina e com o vosso Evangelho. Que nós, Senhor, possamos fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, para que sejamos merecedores de um dia retornar ao plano espiritual, sermos acolhidos pela espiritualidade e para um dia podermos dar continuidade ao trabalho lá no outro plano. Isso nos alimenta de esperança. Obrigado, Jesus, por tudo, e que a vossa luz bendita ilumine-nos os caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. E continua trabalhando lá em Cesareia. É o talento dele. Olha que bacana. O que você é? Eu sou cobrador de impostos. Então tá. Existe essa função? Existe. Desempenha conforme o como que os seus princípios ditam. Então Zaqueu se torna essa pessoa, esse personagem bíblico que para nós, nos dias de hoje, eu escolhi
para que a gente desenvolva essa indulgência, seja gentil para com as imperfeições alheias. Ok, guardemos Zaqueu, nós vamos dividir o coração em 3. Guardemos Zaqueu, um terço do coração, a história. Tá? Vamos agora para o perdão. Antes disso, me fiz lembrar agora que a indulgência é a atitude do pensar, o perdão é a atitude do sentir e a benevolência é a atitude do agir. Não separados, mas a gente faz uma certa didáticazinha, tudo está permeando, mas a gente mais ou menos conduz. Pensar, sentir, agir. Tá? Então agora nós vamos para o perdão. Cada vez que a gente fala, cada vez que a gente estuda, parece que abre uma gavetinha, abre uma janelinha, que eu entendo que a espiritualidade está falando assim, olha aqui, desse jeito você acha mais fácil. Porque às vezes o Evangelho nos dá toda a conduta, o procedimento, e às vezes a gente dá uma atravancadazinha, mas às vezes a gente encontra uma palavra que abre um portal e que torna possível esses nossos cabelos brancos, verdade? Então, o perdão. Perdão também no latim e significa perdonare. Gente, eu adoro italiano. Perdonare. Olha que palavra mais linda, né? Então, perdonare, que significa entrega, doação, entrega total. Acabou. Dá vontade de não falar mais nada. Perdão. Entrega total. Eu vou continuar, mas a vontade é assim. Deixar vocês irem para casa pensando assim como eu também fiquei pensando. Entrega total do quê? Entrega total para quem? Entrega total por quê? Porque aí a razão é né? Então agora nós vamos pegar uma história de Jesus para poder tentar decifrar o que vem a ser essa entrega total. Porque a gente fala assim, perdoar jamais. Não, perdoar até que dá, mas esquecer jamais. Não sei o quê. Mas, né? É aquela novela do humano ainda nosso, e não o ser espiritual que somos. Nós somos seres espirituais. Ponto. Acabou. Passa régua. Troca de página. Enfim. Entrega total. Aí eu penso, entrega total para quê? Entrega total do quê? Entrega total para quê? Então a gente vê, e no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo de Tarso, Paulo o apóstolo. Porque os apóstolos, eles também deixaram mensagens que foram codificadas e fazem parte do Evangelho segundo o Espiritismo. E Paulo, o apóstolo, tem essa mensagem no capítulo do perdão. Então Paulo nos fala assim, perdoar os inimigos, porque os inimigos, né, que a gente fala, perdoar os inimigos, é pedir perdão para si mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados misericordiosos. Peraí, deixa eu ler. Eu li direito, né? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Eu falei, olha, como assim, meu Deus do céu? Né? Porque a gente pensa que é para perdoar o outro. E aí se torna uma tarefa difícil. Mas perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Por quê? Porque o dito inimigo, o tal inimigo, é um instrumento de Deus em nossas vidas para provocar em nós a nossa vocação do bem. Provocar a favor da nossa vocação. Então, se ele é um instrumento e ele está me cutucando, eu tenho que pedir perdão, é para mim mesmo. Porque eu ainda preciso dessas provocações. Sou eu quem preciso. Então, o dito inimigo é um instrumento de Deus na minha vida. Então, ele deixa de ter a figura social, familiar,
profissional. Foi meu patrão, foi empregada, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu filho, foi meu marido. Perde o peso do papel e ganha-se a função regeneradora nossa. Então, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Vamos para casa, vamos meditar nisso, vamos inferir conforme o que cada um aí já está possibilitando consigo mesmo. Perdoar os amigos é uma prova de amizade. É mais fácil. Não vê? Não tem problema não. Na verdade, aquele amigo, ele continua sendo instrumento, porque ele nos convoca a vivermos na impermanência, vivermos no que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Não sei. Pertence a Deus. O que pertence a mim é o como eu vou estar naquela circunstância. E perdoar, esse entrega total, eu entrego a Deus, uma entrega total. Todos os instrumentos que Ele coloca na minha vida para provocar a minha vocação, o meu talento, a minha singularidade. E o desejo é que esse perdão se torne algo possível, se torne algo que, por mais maculado que tenha sido, eu veja esse processo como um instrumento para provocar, para acordar a minha natureza espiritual. A vida de Jesus não poderia deixar de ter exemplos maravilhosos. Nós temos, mas eu não vou contar o fato, eu vou contar o pós-fato. Nós temos a conhecida passagem da mulher adúltera que é levada em praça pública e Jesus perguntou a Jesus: Senhor, essa mulher foi encontrada em franco adultério. Diz a lei de Moisés que ela deverá ser apedrejada. Essa é uma das passagens muito conhecidas sobre o perdão. E Jesus, governador do planeta Terra, o nosso pastor, o nosso médico, o médico das almas, ele responde sem responder, mas responde para a alma. Ele fala assim: atirem a primeira pedra, condenem, não perdoem, crucifiquem, enfim, aquele que estiver isento de pecados. Essa é uma passagem, eu imagino que a maioria de nós já conhecemos e refletimos. Nós vamos partir a partir dela. Nessa noite, aí nós sabemos, todos foram saindo, ficou só a mulher adúltera na praça pública, empoeirada, o sol de meio-dia. A América Rodrigues diz que é meio-dia. Os discípulos a uma média distância, observando. Quando foi a noite, essa mulher, minha mulher adúltera, então, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não sobrou ninguém. Ela falou assim: não, mas não tem mais ninguém. Então Jesus fala: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ponto. Outra frase: mas vá, siga o seu caminho, siga a sua jornada e não tornes a pecar, para que mal ou pior não lhe advenha. Então Jesus dá um conselho. Ele não condena, mas ele dá um conselho. Naquela noite, a mulher adúltera foi salva. Ela ia ser morta, ela ia ser enterrada até o pescoço e apedrejada até a morte. E isso ainda acontece, baseado nas nossas revelações. Cada um no seu nível de consciência, cada um na sua necessidade, cada um na sua circunstância. Então, naquela noite, ela se sentiu ressuscitada, ela se sentiu revivida. Ela então resolve, com a coragem toda, procurar Jesus na casa de onde Jesus normalmente pernoitava. E ela então chega para Jesus, assim tímidazinha, mas ao mesmo tempo com o coração lenificado. E ela chega para Jesus e fala assim: ó Senhor, desculpe-me, vim perturbar a tua paz. Ao que Jesus responde: ó mulher, a verdadeira paz é imperturbável. Fique tranquila e fale a que vieste. Eu acho que eu não ia falar mais nada. Eu ia parar ali e falar: tá bom, Senhor, eu já estou satisfeita. Ó, você vê? Fale a que vieste.
Jesus não fala assim, você gostou do que eu falei, né? Você viu, né? Todo mundo saiu, né? Porque a gente começa a fazer elucubrações mentais, racionais, e o sentimento fica lá pro cantinho. Fale a que viestes. E ali então fala, Senhor, eu preciso falar. Olha o que aconteceu comigo. Isso está no livro O Trigo de Deus, tá? Amélia Rodrigues. Eu preciso falar o que aconteceu. Não para Jesus, mas para ela mesma, né? Eu me casei, passados os primeiros momentos da lua de mel, o meu marido me abandonou, passava noitadas fora, me deixou sozinha, me deixou abandonada, eu sem saber o que fazer, fui ficando agoniada, e ela relata para Jesus o drama do casamento. E aí, Senhor, o meu marido, né, tomou outros rumos, e eu cedi a procurar, a matar a minha sede, a minha fome de amor verdadeiro em caminhos equivocados. Então ela começou a ter outros relacionamentos, até que ela foi capturada, pega, né, e seria levada para o apedrejamento. Mas e agora, Senhor? O que é que eu vou fazer da minha vida? Então Jesus fala, filha querida, acalma teu coração, tenha paciência e confie no tempo de Deus. Mas Senhor, para onde é que eu vou? Filha querida, siga o teu caminho, que os sinais de Deus surgem à sua frente, com perseverança, com humildade e com sincero desejo de renovar-se. Esse é o caminho que eu tenho para te dar. E a mulher fala assim, mas Senhor, deixa-me segui-lo. Jesus fala, filha, seguir a mim é seguir a tua trajetória, é seguir o teu caminho sobre agora, sobre novo olhar, sobre nova trajetória, sobre novas perspectivas. Isso é seguir a mim. O diálogo é curto, ela se despede de Jesus, muda de cidade e ela começa a ter a sobrevivência do dia a dia como costureira, como, enfim, trabalhos manuais. E uma vez que conheceu Jesus, né, quem conhece Jesus, ela funda, então, a chamar as conhecidas Casas do Caminho. Todo cristão que conhecia Jesus e queria renovação, ele deixava a casa dele se transformar em acolhimento de pessoas doentes, carentes, que precisavam de um acolhimento, de uma sopa, de ler uma ferida. Então a casa dela se tornou uma casa de acolhimento. 10 anos depois, chega na casa dela um senhor, pustulento, já diz assim, fraco, adoecido, trazido por um amigo, falando assim, pelo amor de Deus, cuida desse homem, que ele não tem mais nada que fazer com ele. Ela recebe esse transeunte, leva, faz como todos, coloca numa cama simples ou no chão, a gente não tem tanto detalhe, dá uma sopa para ele, limpa as feridas, e assim que as pessoas conseguiam ouvir um pouquinho, ela começava a falar de Jesus. Ela conheceu Jesus e começava a falar. O transeunte que estava ali com ela pergunta assim para ela, mas você conheceu Jesus? Ela falou assim, conheci. Aí o Senhor fala assim, eu também conheci, mas eu não o perdoei. Aí ela falou, pois é, esse é o nosso desafio. Eu não perdoei porque ele perdoou a minha esposa. Naquele momento, a ex-mulher adúltera que foi perdoada por Jesus reencontra com o esposo. E ela então cuida do esposo, não se identifica, e o esposo fica ali, e ela, como de costume, foi acalentando e apresentando Jesus como aquele que renova as nossas vidas. E aí então o transeunte não reconhece a esposa, agradece pela segunda oportunidade que ele passou a ter de conhecer o verdadeiro Jesus. Então, a mulher, a ex-mulher adúltera, na verdade a história chama-se, que é a próxima que eu vou contar, chama-se Encontro de Reparação, que é do livro
pelos caminhos de Jesus. E ela então entrega totalmente tudo aquilo que lhe fizeram, para que considerasse todos os instrumentos, todos os recursos a Deus, e escolhe renovar-se e caminhar sem olhar para trás, né? Para a gente não virar estado de salvo. Então, entrega total a Deus, para que a gente possa despersonificar as pessoas, para achar que o processo que a gente consegue, né? Para nós começarmos a fazer um treinamento, é possível, eu despersonifico e entrego. Perdonar é entrega total, doação total.